Olá, hoje eu estou aqui com o Vitor Loyola, executivo, empreendedor com quase 30 anos de experiência no mercado financeiro no Brasil e no exterior. O Vitor já ocupou posições de chefe de Risk Officer no Citibank em Brasil, nos Estados Unidos. Na Grécia foi diretor Consumer Lending na Barclays, chefe Risk Officer no Banco Varejo do HSBC para América Latina, certo? Também foi Senior VP da Serasa Experian, cofundador da Fintech Consiga Mais, que depois foi comprada pelo Banco Digital Neon, onde atuou nos últimos 4 anos como sócio e nos últimos 2 anos chefe Risk Officer do banco. Uma longa trajetória aí. Esqueci de falar alguma coisa ou tem mais? Agora recentemente que eu fiz uma mudança, deixei o Neon, eu estou atuando lá nos Estados parte dos Estados Unidos, uma financeira lá americana. Mas é isso mesmo, são quase 30 anos de uma trajetória, quase toda ela em risco de crédito, quase toda ela, mas também muitas vezes no lado de produto e um pouco de tempo na Serasa Experian, que faz parte do ecossistema, mas não é exatamente um lender, né? Mas faz parte ali do ecossistema, então é uma trajetória longa, muita história para contar nesse aspecto. Com empreendedorismo, mesmo quando eu fui empreendedor também foi num negócio de crédito. Então... E é legal, quando você falou também um pouco na parte de produto, porque a gente trabalhando, né, e aí eu falo por mim também, quando a gente está olhando ali para o risco, a gente também precisa olhar para o produto, a gente precisa ajudar o desenvolvimento do produto, porque não dá para separar, né, porque senão você só vai cuidar da chavinha, né, vende mais e fecha mais, não é só isso, né, a hora que você traz um produto novo, muda o risco do cliente, é uma forma diferente de olhar, né, se ele está comprando um produto novo ou não, olhar para o mercado, trazer, observar o que os concorrentes estão fazendo, então, e está dando certo? Pô, então traz para cá, estão fazendo, está dando errado, dá para melhorar e trazer para cá, então você acaba desenvolvendo o produto. Na verdade, num negócio de crédito, a área de produto e a área de risco, elas são meio que complementares, né? Então, e ambas têm que olhar para o bottom line. Isso. A área de produto vai olhar com o bottom line com uma perspectiva maior de geração de receita, geração de volume, mas tem que estar olhando o bottom line, ou seja, crédito importa também. Eles não serão os owners, né, os que comandam ali, mas tem que... E a área de risco, uma área de risco mais moderna, ela não é para minimizar a inadimplência e tal, ela tem que olhar o bottom line também, determinado, estabelecer o apetite de risco, olhar para a receita da mesma maneira, quanto vai perder. Então, essa equação risco-recompensa, receita, perda de crédito, ela é vista pelas duas áreas. Então, assim, quando você encontra organizações de sucesso, é onde, apesar de haver essa tensão natural, existe uma convergência pelo objetivo comum, que é o retorno, o bottom line, o crescimento sustentável e tudo mais. Quando você não tem muito essa sintonia, uma área só olhando para o topo, que é a receita, a outra só para a perda, aí vai dar encrenca, entendeu? As coisas não vão funcionar e tudo mais, aí vai vir um cabo de guerra. Mas óbvio que nas organizações que funcionam bem, existe uma certa convergência. Quando eu fui há mudanças, né? Uma coisa, quando você está ali no Cisco, você está lá ligado com a PDD, né? A famosa PDD, que nos inferniza a vida, sempre, a todo momento. Olha para as outras variáveis de negócio, olha para o bottom line. Quando você está em produtos, também tem, a PDD também importa, mas você está ali mais ligado em cima da geração de volume, geração de novos negócios e tudo mais. No final do dia, o que vai valer é o bottom line. Verdade. Né? Mas, então você tem pequenas nuances que são diferentes, mas em ambos os casos, isso vai ser requisitado uma boa capacidade analítica, você tem que ser driven by data, né? Você precisa ser fact-based, não tem achismo, você tem que testar, se você não sabe, tem que testar, tem que comparar os resultados e tudo mais. Então, isso aí é uma característica comum. E haja grupo controle para testar direitinho.
Verdade. Se pode fazer um teste completamente errado, a sua leitura não vai servir para nada, né? Exatamente. Você estava falando aí que tem que olhar sempre o bottom line. Eu costumo dizer que a área comercial tem que tentar vender. O negócio deles é vender, vende tudo. Quem não pode deixar é o cara do risco. Mas o cara do risco, ele também precisa olhar para a venda. Porque senão fica um trabalho muito fácil, né? Ele precisa, eu acho que o grande desafio do cara de risco é ele cuidar da inadimplência, mas também ajudar a venda, né? Achar oportunidade para vender mais e manter o risco, a inadimplência dentro do estável, dentro do apetite da companhia. Eu costumo fazer uma analogia com o futebol para exemplificar o papel da área de risco numa organização, risco de crédito principalmente. É um meio de campo, entendeu? Então, como meio de campo, você tem que, ao mesmo tempo, proteger a defesa e municiar o ataque. É isso aí. Você tem que fazer os dois. Você não pode, se você for um meio de campo excessivamente defensivo, perfeito, cheio de cabeça de área que só sabe defender, você não vai fazer gol. Perfeito. Né? Não vai dar certo. Muito dificilmente você vai ser campeão. Ao mesmo tempo, se você for meio de campo só com meias ofensivos, sem ninguém para proteger a defesa, vai ficar muito vulnerável, vai levar muito gol. Então, precisa haver um balanço. Há momentos da partida que você vai atacar mais, outros você vai defender, então precisa haver esse balanço. Então, a área de risco é o meio de campo, você tem que se preocupar, obviamente, com o nível de risco da carteira, com a inadimplência e tudo mais. Cobrança, obviamente, nessa analogia, a área de cobrança seria a defesa, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, se você não fizer gol, você não ganha o jogo. Então, assim, você tem que municiar uma área comercial para que ela possa trazer mais volumes dentro de uma característica de apetite de risco que esteja compatível com a organização. E o apetite de risco, aí você fala assim, não tem qual é o certo. Tem qual é o apetite da sua organização. Você pode trabalhar num lugar que seja mais averso a risco e outro que seja mais tolerável a risco. Aí você tem que entender onde você está. Né? Se você está numa instituição muito conservadora, com pouco apetite, você tem que determinar aí os seus guardrails de tal maneira que aquele apetite esteja adequado, você não ultrapasse ele. Mas você pode trabalhar também em organizações que toleram perder mais e você vai para cima, entendeu? Então essa questão do apetite é extremamente importante. Porque não existe o qual é o certo, existe qual é o apetite que você tem. Obviamente que se você toma mais risco, você pode ganhar mais, mas na hora do tombo vai levar um tombo mais alto. Isso. Mesma coisa, né? Então é aquela coisa, muita coisa das ações, né? Renda fixa versus ações. Então se a renda fixa você toma menos risco, você tem uma previsibilidade, deixa quieto, você vai para uma carteira de ação, você vai tomar mais risco, pode ganhar mais dinheiro, mas se der ruim vai perder mais. Então é um pouco entender qual que é o ambiente em que você está trabalhando, institucional, para determinar assim, qual é o nível de retorno, o nível de risco que o acionista deseja ter para aquele negócio. Né? Então você pode trabalhar numa instituição que trabalha com subprime, vai ter um nível de risco bem mais alto, mas é o teu público. Sim. Ou você está trabalhando que é mais prime, que é outro público, nível de risco mais baixo. Então são características diferentes. Não existe qual é a melhor inadimplência, não sei. Qual que é o melhor nível de risco, não sei. Vai depender muito de quem está tomando o risco e o quanto ele aceita. Exato. Não, qual que é o melhor grupo? É aquele que você está trabalhando. Qual que é o melhor grupo de risco? É aquele que você está trabalhando. Né? Aquele seu público-alvo. Não adianta, eu trabalho com o Prime e ele... o nível de risco dele é alto. Cara, é alto, depende, o que você falou, depende do quanto que a empresa quer, a inadimplência, o apetite dela. Vamos voltar um pouco. O que levou um engenheiro elétrico a entrar na área de risco? O acaso. A vida levou? Foi completamente por acaso. Eu na verdade me formei. Quando me formei, eu nem apliquei para banco. Não tinha essa intenção, enfim, não sabia bem muito do que se tratava. Eu fazia estágio em uma empresa de telecomunicações, fui efetivado. Comecei trabalhando numa empresa de telecomunicações, mas logo migrei para uma empresa de consultoria, porque eu também não era nunca fui um engenheiro, um perfil muito técnico, enfim, queria migrar para business. Fui para uma empresa de consultoria bem pequena, que trabalhava com M&A,
e fiz minha pós e comecei a pós-graduação na Getúlio Vargas. Essa empresa que eu estava era simplesmente ganhar tempo para aprender. Não era uma empresa com 12 funcionários, enfim. Não era que eu ia fazer a carreira lá. Estava lá ganhando tempo e me desenvolvendo. E aí o que aconteceu, foi lá em 1996, final de 96. Uma das minhas colegas, ela foi para o Citibank. E eu falo, leva aqui meu currículo. Mas por que eu deixei o currículo? Na verdade, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, eu tinha só um objetivo, que esse eu sabia que eu queria, que era fazer uma carreira internacional. Tá? Então, independentemente de onde você for, eu quero ter essa experiência, eu quero ter uma carreira internacional. Essa é a única grande definição que eu tinha na época de recém-formado, entendeu? E o Citibank, obviamente, como um banco global, falou, ali provavelmente eu consiga tentar essa trilha. E ela levou o meu currículo para lá. Na verdade, essa menina só ficou um mês no Citibank. Porque ela entrou, aquela de reorganização diária, o chefe saiu, não sei o que, ela foi embora. Putz. Então, assim, na prática, ela não fez nada de útil no Citibank. A única coisa de útil que ela fez lá foi levar meu currículo. Isso. E aí, um belo dia, alguém me liga, bem pouco tempo depois, alguém liga para mim e fala, aqui do Citibank, tem uma vaga aqui para Credit Planning, analista de crédito, não sei o que, se interessa? Eu falei, me interessa. Nem sabia do que se tratava, nem sabia como funcionava o banco, não tinha a menor ideia, muito menos na área de crédito. Vamos lá, vamos conversar. E nessa época você quer mais emprego, né? Vamos embora, eu quero é lá. E aí conversei e deu certo, né? Acabei indo para o Citi e tive uma sorte, porque eu fui para uma área que era compatível com o meu perfil. Eu podia ir para uma área de marketing, para uma área de recursos humanos, não ia ter nada a ver, entendeu? Sim. Porque a área de crédito, no final, ela demanda muito essa questão do perfil analítico. É um perfil analítico misturado com tomada de decisão de negócio. Então, ela é uma área interessante para engenheiros, entendeu? Então, acabou que por uma felicidade do destino, eu acabei indo para banco e para uma área que, de fato, era compatível com as minhas habilidades, vamos dizer assim. E realmente deu certo. Tive uma carreira rápida no Citi e acabei... Eu vou dizer que dos meus 30 anos aí de mercado financeiro, passei 14 no Citi. A minha escola é o Citi, entendeu? Então, eu tenho outros 16 anos por aí. Mas, se eu for enumerar assim, qual que é a tua escola, onde é que você se formou profissionalmente, foi o Citi. Foi no Citi, entendeu? Aqui e fora, porque de fato, depois de um tempo, eu acabei conseguindo o que eu queria inicialmente, que era a carreira internacional. 7 anos depois eu fui expatriado e fiquei... Não, 7 anos não, foram 6 anos. 6 anos depois fui expatriado e fiquei 6 anos fora. Né? Você foi para fora como... Você tinha que cargo que você tinha aqui? Eu era diretor já. Não, no Citi eu trilhei, fui cobrança, depois... Tem N histórias, né? A minha ascensão profissional se deu rapidamente também por uma questão de... Aparece uma oportunidade, aquela, sabe, quando o trem passa poucas vezes na vida, aquele trem definitivo, que muda o ponteiro. 6 meses depois de eu estar no Citi, eu era um analista normal, o VP da minha área, que foi convidado a liderar um projeto na América Latina, onde ele teria que apresentar para o rei da América Latina um mês depois, um projeto sobre ganhos de produtividade em crédito e cobrança e tal, ele liderando um grupo de outros VPs nos países, ele precisava de alguém para ajudá-lo, esse alguém seria o meu chefe. Mas meu chefe estava viajando por 2 semanas numa auditoria em outro lugar, então, não está aí, vem comigo, vem me ajudar. Que delícia. Né? Eu tinha na época 24 anos, enfim, tinha 6 meses de Citi. Falei, putz, estou eu aqui, sou um peão, cara que é 50 níveis acima de mim, está me chamando para ajudar num projeto de grande interesse para a organização e para ele em particular. Eu passei um mês meio que na Flórida fazendo, mas como eu tinha um trabalho anterior de consultoria, era um trabalho meio de uma pegada de consultoria, aí assim, virei madrugada, virei noite, enfim, aí essa aqui é o ônibus está passando, não vou fazer feio, né? Exatamente. E aí acabou que foi imagine. Do mundo, toda a energia do mundo. Aí acabou que deu certo, o projeto foi super exitoso.
o meu chefe, né, o Rusto, ficou super grato a mim, e aí por uma coincidência, um mês depois aparece uma vaga na gerência de cobrança do Citibank, e ele falou, o cara saiu, vai você vai ser gerente de cobrança. Eu falei, mas eu não entendo nada de cobrança. Não, vai lá, se vira aí, fácil. A tua vaga você contrata alguém para te ajudar, vai lá. E aí começou uma trajetória que foi relativamente rápida, porque depois eu virei superintendente rápido, aí saí da cobrança, fui para portfólio, aí fui para a Credit Card, que era gerida pelo Citibank, passei um tempo lá e aí surgiu a oportunidade de ir para fora. Quando eu fui para fora, eu fui ser head de risco para um grupo de países da América Latina com base na Flórida. Então eram Panamá, República Dominicana, Venezuela, Colômbia, Chile e Peru. Então era o head de crédito desses países. Fiquei lá e montei um time multigeográfico, levei muita gente para os Estados Unidos, gente que até hoje está lá, fez a vida lá. E aí fiquei quase 3 anos nessa posição, e aí levantei a mão para ir para a Europa e acabei indo parar na Grécia. Como head de risco do Citibank na Grécia, isso foi lá em 2005. Eu lembro da época que eu estava começando a trabalhar e tal, era incrível como era fácil encontrar pessoas de origem do Citi, que teve a escola de crédito no Citi. Cara, era muita gente, e muita gente boa. Até hoje a gente se encontra. Que legal. O Citi, de fato, porque ele foi o precursor do cartão de crédito nos Estados Unidos. Sim. E ele foi o precursor do cartão de crédito no Brasil, juntamente com o Itaú e Nubanco, constituindo a Credit Card, que foi fundada em 1971 ou 2, que era o primeiro cartão de crédito no Brasil. Aí, quando havia hiperinflação, era um negócio que não desenvolveu tanto, com aquela coisa toda. Depois que a economia estabilizou, o cartão de crédito começou a substituir o cheque, enfim, foi um crescimento massivo. E a Credit Card, por muito tempo, foi uma líder absoluta do mercado de cartão. Chegou a ter, era 50% de market share. Meu primeiro cartão, quando eu era estudante, era um Credit Card azulzinho. E toda a gestão era feita pelo Citi, né? Então tem uma escola toda gerada, muito anterior a mim, inclusive, no crédito, em cima muito da Credit Card, mas também no Citibank. Então, tem algumas gerações, se você for olhar, que foram construídas em cima do crédito. Então, são várias. E até hoje a gente se encontra. Vou te falar, a gente tem um grupo no WhatsApp que chama-se Risco All Times. Deve ter umas 5, 6 gerações ali, que uma vez por ano a gente se encontra, enfim. E ali acaba sendo, porque como infelizmente o Citi não está mais, as pessoas, houve uma diáspora. Você tem esse pessoal, está em todos os lugares, entendeu? É um negócio impressionante, você está em todo lugar. Então nesse grupo mesmo, quando a gente fala, tem alguém não sei o quê, pode botar no grupo que vai ter alguém em algum lugar para resolver alguma treta que aconteceu. Entendeu? Vai achar alguém para te ajudar. Mas é uma escola, de fato, tinha obviamente todas essas coisas mais burocráticas de uma organização internacional, mas por outro lado você tinha uma disciplina, tinha a disseminação de conhecimento de muitos sites ao redor do mundo que faziam a mesma coisa, então muito treinamento em cima do conhecimento já existente. Então, de fato, eu não tenho o que dizer, é uma escola fantástica do ponto de vista de desenvolvimento, que acabou influenciando bastante o mercado local, porque essas pessoas vão saindo e vão interagindo com outras pessoas, construindo outros times, enfim, você acaba tendo, se for fazer um censo, é uma turma que, de fato, se disseminou aí, gerando frutos, né? Gerando outros profissionais, ajudando a desenvolver os profissionais, enfim, você tem uma impressão digital bem forte aí dessa escola. A impressão, eu vim para o mercado 99, 2000, né? Digamos assim, que eu já estava entrando no mercado. E foi uma época que foi onde eu conheci algumas pessoas do Citi, onde a parte de crédito no Brasil estava se desenvolvendo muito nessa época. E, você não tinha como... O aprendizado não é igual hoje, você vai na internet, já pega muita coisa, né? Verdade. Então eu via, por isso que eu conheci várias pessoas e, tinha várias pessoas assim, muito bem recomendadas, muito bem faladas, você conversava.
ótimos professores. Assim, eu achei muito legal isso que o Citi fez e trazer. E depois, óbvio, né, os outros bancos, outras instituições. Hoje em dia isso está espalhado, né? Você falou bem, 2000, nós estamos em 2025. Isso já é uma indústria estabelecida. Assim, o crédito na época ainda era algo incipiente. Sim, bastante. Né? Porque você, saindo da hiperinflação em 94, 95, você não tinha ainda, essa cultura não era tão desenvolvida. Hoje nem se fala, a diferença né? Hoje todo mundo tem um cartão. Assim, então essa área de conhecimento é bastante requisitada. Existe claramente um job description que todos conhecem, que na época até que é uma área de crédito, né? Não, hoje em dia você tem o Banco Central, né? Que fala assim, você precisa ter tá aqui a regrinha, desse jeito, né? Então eu acho que foi todo um desenvolvimento da indústria que se deu aí ao longo de 2, 3 décadas. Né? Foi um crescimento muito legal. Falar em crescimento, desenvolvimento, quais são os principais pontos da evolução do crédito que você vê nos últimos anos, nos últimos 5 anos? Até para mais de 5. O crédito se baseia muito em experiência e informação, né? Uhum. Então, a experiência da indústria, vamos dizer que a indústria do crédito varejo massificado, ela se dá a partir do momento em que você tem uma economia estável. Então, nós temos 30 anos de história, com muita gente crescendo portfólios, quebrando a cara, criando produtos, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, são 30 anos de evolução de um mercado, de fato, massivo e embaçado numa economia estável. Então, e por outro lado, o acesso à informação, ele também se transformou. Né? Antes, você para acessar a informação, era papel. Você precisava pegar a informação e comprovante e não sei o quê. Então, porque para você tomar uma decisão de crédito, você precisa ter informação sobre a parte que está solicitando crédito. Alguma informação você precisa ter. Né? Então, sem ela, é quase que no caro coroa. Né? Então, essa parte de captura da informação, de fato, ela foi se transformando. Uma vez que você já tem o cliente, você passa a conhecê-lo melhor, aí fica muito mais fácil. Mas a parte de acessibilidade, disponibilidade de informação, nós vivemos em outro planeta hoje. Né? Então, você tem todo um desenvolvimento dos birôs que fomentou a indústria. Há 5 anos, um pouco mais de 5 anos atrás, a gente tinha basicamente só Serasa e Boa Vista. Hoje a gente tem COD, TransUnion e vários outros menores, né? Outros menores que lidam com vários assuntos diferentes, né? Obviamente que o mais completo são Serasa e Boa Vista, que tem tudo que você pode imaginar, e todos os tipos de funcionalidades de produtos, mas você tem vários provedores de informações que são pedaços de informações que podem ser úteis para quem vai tomar a decisão. É verdade. Né? Então, isso tudo hoje, conectado digitalmente, você não precisa mais papel, né? Você processa milhões e milhões de informações e você utiliza as melhores variáveis para melhorar a sua tomada de decisão. Então, assim, um negócio que já era um negócio estatístico, obviamente, mas era um negócio estatístico meio artesanal, até de desenvolvimento de um modelo, era uma coisa muito... Né? Não tinha nem, às vezes antes não tinha nem computador, né? Então, imagina, computador, se a gente for pensar... Foi lá para 94, 95 que a galera começou a ter contato. Então, hoje em dia, você pluga tudo, tá tudo na nuvem, baixa aqui, aperta 3 botões e já vem um Cosmo modelo. Aí você vai desenvolvendo, vai fazendo machine learning, ele vai melhorando. Então, você substitui essa variável por essa em tempo real. Então, tudo isso se tornou algo quase que em tempo real. Então, é uma indústria que se move em cima desses 2 elementos, experiência mais informação, né? E tem muita coisa meio que se comoditizando também, porque também a novidade já não é mais novidade, entendeu? Verdade. Assim, todo mundo sabe o que fazer, não existe assim Agora, ainda tem muita gente que a indústria do crédito, esse segmento ele tem um desafio, que ele é inerente a alguns segmentos na indústria.
a consequência da sua decisão não é imediata. Verdade. Né? Então, você toma uma decisão de crédito, seja ela qual for, e aprova lá 100 clientes, você só vai saber se deu certo mesmo pelo menos um ano depois. Verdade. É verdade. Quando a turma começa a não pagar, começa a dar default. Então, esse intervalo de tempo entre a sua ação e a consequência dela tão longo, e ele é longo, você não sabe o mês que vem. Verdade. Né? Faz com que as pessoas se embrulhem na tomada de decisão, se cometam erros de avaliação e cometam erros de avaliação por desconhecimento ou às vezes até por má fé. Porque você tem esse tempo, se você pode pedalar, entendeu? Verdade. Então assim, essa característica não é que nem vender Coca-Cola. Você pegou, vendeu, fez a receita e boa, o cara consumiu, acabou, deu certo. Se vendeu um crédito, muita coisa pode acontecer. Aquele crédito, inclusive, pode ser um bom crédito no começo, pode ter acontecido alguma coisa externa, um evento externo na economia, ou propriamente com o próprio cliente, e ele no meio do caminho fica ruim. Sim. Então, há N variáveis e esse descasamento entre a ação e a consequência, ele gira, isso acontece muito com a economia também, quantas vezes a gente não vê, né? O cara planta aqui, quem colhe é o sucessor, ou o cara planta a desgraça, o sucessor aqui colhe, então no crédito é meio parecido, então às vezes a casa está totalmente desarrumada, e ela foi desarrumada porque alguém desarrumou e ainda colheu louros as glórias. Porque no começo é tudo maravilhoso. Então essa diferença... E aí, obviamente, que você tem N mecanismos para tentar dar um jeito nisso. Então, você cria os early indicators, tem tudo, né? Não dá, vai a 12 meses, mas, eu vou medir no primeiro mês, o first payment default, aí eu vejo o over 30, mob 2, mob 3, tento capturar antes para ver se está tudo em ordem, né? Para que aquele portfólio no futuro funcione. Então, você tem os mecanismos, os próprios mecanismos de provisão. Agora, muito depois da crise de 2009, muito mais rigorosos, você tem que provisionar antes, né? Quer crescer, provisiona antes, paga o pedágio, para evitar essa situação de você ter que, né, esse ato entre decisão e consequência, porque se você realmente não cria esses mecanismos, você tem inúmeros exemplos de bancarrotas. Pega de calça curta. Porque simplesmente o cara cresce louco e quando ele para de pedalar, a coisa vai para o brejo. Então, mas essa situação, por mais que você crie esses mecanismos iniciais, você ainda pode passar batido, entendeu? Aquele early indicator pode não capturar exatamente, você pode receber um impacto do mercado. Então, de fato, a consequência das suas ações, você tem que ter uma paciência, porque ela leva um tempo. E essa situação é que torna, apesar de ser uma área bastante conhecida, apesar de todo mundo saber que, se você fizer besteira aqui, vai dar problema, muita gente ainda faz besteira. Faz. Né? E quando você fala de olhar no tempo, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo e ensino. Olha sempre o que está acontecendo no mercado. Que está acontecendo ao seu redor. Não necessariamente só na área de crédito. Poxa, o que a política está fazendo lá que pode influenciar o seu cliente já? Né? Que você possa trabalhar ele antes que ele chegue a inadimplir. Né? Então, é importante a gente prestar atenção no que acontece fora do mercado de crédito. Uma decisão errada na política, né, pode influenciar beneficamente ou maleficamente. Às vezes até regulador, mudanças regulatórias, né? Tudo isso pode mudar, transformar. Agora, a grande questão é que as recompensas para os executivos, elas se dão num período, numa janela de observação mais curta do que o tempo de causa e efeito. Sim. Então é por isso que a coisa desanda. Então você é recompensado pelo curto prazo, mas as decisões que você toma, elas têm implicações num prazo mais longo. Sim. Então esse descasamento aí pode gerar uma série de imperfeições, inclusive decisões erradas, né? Porque você, obviamente, muitas vezes com um acordo você acaba, pelo curto prazo vamos assim.
sabendo que no longo prazo... Tem que estar bem claro para todo essa situação, acaba a complexidade de lidar com o tema está muito relacionado a essa questão do timing, entendeu? Então, quando você tem inúmeras áreas de conhecimento, inúmeras indústrias, elas também são data-driven. Elas envolvem, né, acumular dados, desenvolver modelos para tomar melhores decisões. Mas nem todas têm o hiato entre ação e consequência. Muitas delas você toma uma ação, você vê a consequência dali 2 semanas. Sim. Aí fica fácil, fica mais fácil. Quando você tem uma diferença muito grande entre ação e consequência, que é o caso de negócios de crédito, sim, aí você tem um nível de complexidade que você precisa gerenciar, que é o tempo. E às vezes tem gente que não tem paciência, tem gente que não entende mesmo. Não só quem tem paciência, a diretoria também quer saber por que algo lá aconteceu. Mas eu acho que é isso que é a graça do negócio, né? É um negócio muito vivo, né? O crédito é um negócio muito vivo, que você precisa estar sempre prestando atenção na safra de venda, na safra que o cara está pagando. São várias formas de olhar para garantir ou tentar garantir o resultado no tempo, né? Se você quer. Ele é muito bom. Agora, e o que você espera do crédito para os próximos anos? Tem alguma coisa, alguma grande mudança ou não? Não, veja, que houve a grande mudança que aconteceu, particularmente no Brasil, nos últimos anos, foi o advento das fintechs, né? Sim. As fintechs, os bancos digitais, etc., ocuparam um espaço e um público que majoritariamente ele era negligenciado pelos grandes bancos, do meio da pirâmide para baixo. Ou negligenciado porque prestavam um serviço ruim ou porque não os queriam. A verdade é essa. Então, hoje em dia, se você olhar para o Brasil, quase todo mundo tem uma conta em banco, em algum banco, pode ser um banco digital, né? O pessoal pede, no sinal, pede Pix, então o cara tem conta. Né? É verdade. Então, aquela situação de desbancarização, que era até muito falado há, sei lá, 5, 6 anos, não existe mais. X% é desbancarizado. Hoje em dia quase todo mundo é bancarizado. Quem é que não vai ter uma conta? Né? Então, esse fenômeno, para mim, foi uma grande transformação nos últimos anos no Brasil. Então, você tem, inclusive hoje, você olha as estatísticas de cartões de crédito emitidos, os novos players emitem mais que os grandes. Sim. Que os grandes bancos tradicionais. Né? Agora, obviamente que aí essa turma toda entrou com menos taxa, um modelo de negócio mais simples, né? Desafiando de fato os incumbentes. Óbvio que os incumbentes serão sempre os incumbentes, né? Agora tem o Nubank que passou por esse grupo também. Mas essa questão da acessibilidade foi a grande novidade. Óbvio que nem todos esse público pode transacionar, pode ter a sua conta, nem todos vão ter crédito. Sim. Porque ainda são bastante arriscados. Né? Não, e a taxa de inadimplência no Brasil muito hoje alta. Surreal. A taxa é muito alta, então para você, ele pode até transacionar, mas não quer dizer que ele vai ter acesso a crédito. Exato. O acesso a crédito para essa população vai se dar, obviamente, quando você tiver a tranquilidade de ter um recebimento maior. E aí, nessa hora, entra a questão da colateralização, que acho que é uma saída que para o Brasil pode funcionar. Ela catalisou o crédito no começo do século, com a questão do consignado muito voltado para o público. Né? E aí você vê quando você lança um produto como o do FGTS, como tem demanda. Né? E aí você tem consignado privado, tem demanda, que são produtos que eles têm algum grau de colateralização e aí tornam-se mais seguros, aí você consegue trabalhar com a população, inclusive, de maior risco. Isso. Né? Então, dado que o ambiente brasileiro é um ambiente de uma inadimplência mais alta, colateralização, alternativas de colateralização, elas podem ser uma saída
de crescimento para você trabalhar com segmentos que ainda hoje não são tão servidos por uma questão de risco. Sim. Tá? Ah, mas não dá para trabalhar com segmentos de muito risco? Dá, você vai cobrar caro. E aí, são aquelas taxas... Tem banco que faz isso. São aquelas taxas altíssimas e tudo mais. Mas é isso. E aí você vai falar assim, pô, mas que é injusto? Sim, é injusto. Aí o argumento de quem cobra essa taxa altíssima, se eu não der esse crédito, ele vai no agiota. Então, melhor eu ir um pouquinho mais barato do que o agiota. Então você tem sempre uma cadeia. O fato é que você tem uma situação no Brasil por N fatores, tem uma inadimplência muito mais alta. E aí se perguntar, mas é porque a taxa é alta? A taxa também colabora, mas você tem uma inadimplência naturalmente muito mais alta do que em outros lugares. Sim. E aí você tem toda a questão estrutural, a dificuldade que você tem de receber, enfim, toda essa questão. Né? Acho que ainda tem muito que crescer, o crédito tem muita oportunidade ainda. A gente fala de acordo com o Serasa, tem mais de 72 milhões de brasileiros devendo. Se a gente pensar que eram 140 milhões de brasileiros aptos a votar, e aí conta uma galera de 16 anos, é muita gente. Mas mesmo esse pessoal que está atrasado, com dívida atrasada, tem oportunidade ali. Um do que você colocou é esse, o consignado, com o FGTS, dentro de casa. Ou tem gente que está ali, está devendo, mas já arrumou a dívida dele, arrumou a vida dele, consegue também pegar, tem... Essa situação, ela é difícil de maneira geral, porque o Brasil tem uma renda baixa. Se o pessoal não está devendo porque eles são... Não, de maneira... Está devendo porque é o país que tem uma renda baixa, o pessoal tem renda baixa, custo alto, está sempre vivendo no limite e qualquer coisa que aconteça vai sobrar uma conta, entendeu? Então você tem que entender que a renda do brasileiro já baixa e quando você olha o nível de endividamento sobre a renda disponível, ele é alto. Sim. E aí, se der alguma coisa fora do orçamento, vai ficar a conta em aberto. Então, temos um problema de renda baixa. Isso também, e aí você tem todo um acesso a bens de consumo disponível, assim, venha usufruir, né? Venha comprar um celular, venha isso, venha aquilo. Pessoal, apesar da renda baixa, também quer dispor desses bens de consumo. Aí o cara vai lá, não, tu parcela em... O cara não tem dinheiro. Vai parcelar em Aí vai parcelar em 12 meses, aí cobrar 15% ao mês. Mas o que cabe no bolso dele, cabe lá, uma parcelinha de R$100, ele vai pagando quando dá. Isso. Mas está ali no limite e aconteceu alguma coisa imprevista, não consegue mais pagar. Aí ficou inadimplente e foi para o Serasa, ele está lá com o seu nome no Serasa, aí depois, aí começa uma bola de neve, paga, limpa o nome, depois volta, enfim. Mas como é que se resolve isso? Ah, vai se resolver com educação financeira? Também. Também porque o Brasil não tem também uma unificação. Mas não ensinamos nem matemática para o povo. Tem um problema que o problema que é renda. A renda é baixa. A renda não cabe no bolso, aí ele fica inadimplente. Não, esse pessoal todo que está com o nome sujo no mercado, para mim é fato que eles estão lá não porque eles quiseram, foi porque realmente eles vivem no limite, aconteceu alguma coisinha, saiu, ele vai pagar, ele vai resolver, ele não chegou na maldade, eu vou pegar o crédito para não pagar. A maioria está lá e ficou inadimplente por consequências da vida que ficou fora da mão dele, e por causa da educação financeira, a falta de renda e tal, ajuda tudo para colocar. Mas a maioria é bom ali, o que tem ali. Tem de tudo, né? Você tem o cara que tem 4 quadrantes. Quem pode pagar e quer pagar. Resolveu. Tá fácil. Esse nem conta, tá cara, fácil. Tem o que pode pagar e não quer pagar. Esse é difícil. E aí é uma fé. É uma fé, mas é a minoria, não é a maioria. Aí tem o que não pode pagar e não quer pagar. Esse danou-se. E o cara que não pode pagar e quer pagar. É aqui que a cobrança consegue resolver. Exato. Né? Porque, bom, vamos dar um jeito aqui.
Mas tem esses dois quadrantes aqui são mais complicados. O cara pode pagar, ele não quer pagar, ele está de má fé, aí você... Né? E o cara que não pode e não quer também não adianta. Né? Então... que tem gente que não quer, porque fala, cara, já não posso, já não dá, ele larga a vida. Mas esse é o primeiro cara para pular pro quadrante de que quando ele puder pagar, ele vai pagar. Né? É que às vezes a dívida ficou tão grande, o cara desencana e tudo, mas ele não tá ali porque ele é um cara ruim, porque ele fez ali na maldade, porque a dívida dele acabou virando tamanho que tô falando da maioria, né? E verdade. O cara desencana. Uma evolução que eu vejo para crédito nos próximos anos é a questão da fraude. Né? O brasileiro é meio campeão para arranjar jeito para fazer fraude. Né? Agora com a inteligência artificial, então, ele vai ter muito mais mecanismos para isso. Campeões mundiais de picaretagem para fraude. Fantástico. Brasil e México. México também eu não sabia. São os dois países que... Para mim, a gente está isolado nisso. Mas eu acho que aqui a gente ganha, né? Porque aqui o sujeito faz a fraude, prendem ele e sai dando risada no dia seguinte. Né? Então, assim, tudo depende do qual é o risco de você pagar pelo crime que você cometeu. O fraudador aqui nada de braçada, né? A verdade é essa. Sim. De fato é um desafio, apesar de não ser um número que quando você olha o resultado, perda de fraude e perda de crédito, a perda de fraude é uma fração. Sim. É uma fração, em geral, pequena, muito pequena comparada à perda de crédito, porque, óbvio, estão todos os mecanismos estão lá. Né? Então, você tem mecanismo, é um jogo de gato e rato. Sim. Né? Você vai colocando, agora, coloca o facial, enfim. Se você tiver brecha no processo, o fraudador entra. Isso. Então, e aí tem eles têm uma vantagem que nós do lado de cara de crédito estamos começando a aprender. Porque a hora que ele foi lá na sua empresa e descobriu a brecha, ele vai falar para todo mundo. Eles se comunicam muito disso. Agora, as empresas precisam se comunicar mais, porque fraude não é concorrência. É verdade. A concorrência é o crédito, como eu dou o crédito, mas a fraude, esse eu acho que é uma lição que a gente ainda está engatinhando nesse ponto. Verdade. A gente precisa se conversar muito mais. Falar, tem isso aqui para fazer, tem aquele outro, descobrir aqui. Vamos colocar... o fraudador, cara, ele se conversa e numa noite você perdeu tudo que você tinha. Porque ele se conversa, ele descobriu a fraude numa noite. Tem que estar ligado, né? Hoje em dia, por WhatsApp, a turma se passando por banco... Nossa, muito. Assim, agora há pouco mesmo eu recebi. Eu recebo, eu quase que eu ligo e falo, mas assim, olha que eu sou do ramo, eu quase caio. Me liga dizendo aqui, transação aqui não vou chamar do Banco X. Sim. Tem uma transação do Banco X das Casas Bahia de R$6.000, você reconhece? Eu no trânsito? Não, peraí, eu não reconheço, mas nem me ligue, nem peri para pensar que o Banco X não manda WhatsApp. Não reconheço. Pá. Aí passa uns 30 segundos, alguém me liga. Aqui é do Banco X. Tem uma transação aqui, não sei o que e tal. Eu falei, eu não tenho essa transação, não. O senhor pode... Eu fui caindo. Aí depois, no meio da conversa, você não é tão eficiente assim. Tá muito eficiente. Tá muito eficiente, porra. Não é assim. Aí eu falei, agora eu não posso, tô no trânsito, desliguei. Aí eu falei com uma amiga minha que trabalha lá no banco, falei, vocês fazem essas coisas? Eu falei, não. Então, o cara picareta, né? Aí ele continua insistindo pelo WhatsApp. Aí eu falei, eu tô aqui com a polícia, você quer continuar a conversa? Ok. Mas é um golpe. Qual seria a sequência do golpe? Eu ia entrar lá num site, que era o site que ele replicou ali, o banco qualquer. Eu ia entrar lá e ia chegar um momento que eu ia passar alguma coisa e ele ia me varrer. Ele vai varrer a minha conta. Eu não sei que... o caminho era esse, entendeu? Mas né, caiu
veio a bom senso aqui, pô, né? não é possível. O que me chamou a atenção foi o nível de eficiência para a... Falou, tão rápido, os caras já pegaram, já ligaram para mim, não acontece assim, não. mas poderia cair. Né? O cara faz 50 dessas por dia, pega uns 2, 3 e... Né? Ele faz a grana. Eu já vi recentemente, estava trabalhando com crédito para PJ. Caraca, mano, os caras... Eu já vi fraude lá envolvendo, inclusive, mudando o nome do dono da empresa no cartório. Lá na junta comercial, os caras mudaram e aí, cara, foi numa talagada só, vai 300, 400 mil o cara fez. Ou ele com o cara do comercial e levando ele no comercial, não aprova, aí vai um pouquinho, quase que o cara da mesa também aprova. O povo é bom, eles são bons. São. Se tem uma coisa que eles são bons. Podia usar a criatividade para o bem, né? Mas é que o bem não paga tanto, né? Mas você faz uma lá. Aí que tá. 300, 500 pau numa aí só. É essa questão de qual é o risco, qual é a punição, qual é o risco de ser pego e ser punido. É baixo. Então... Exato. Eu falo, o cara foi lá, pegou o seu cartão, comprou, foi lá, comprou uma geladeira no seu cartão, mandou entregar. Cara, ele mandou entregar um bem. Você sabe aonde mora. Cara, qual que é o problema, né? As nossas leis são complicadas, né? Porque você... Tá bom, cara, entregou, tá lá. Você sabe a pessoa onde mora, né? Que seja um laranja. Né? Mas você não consegue pegar nem que tá recebendo um produto que você sabe foi comprado num cartão roubado, né? A nossa legislação também não colabora, né? O risco é mínimo, né? A área de crédito, aliás, hoje tudo, né? A gente fala muito dos dados, você mesmo falou das empresas serem data-driven. O quão importante são os dados para a gestão do risco, nele como um todo? Aliás, vou até refazer. Qual que é a importância da ciência de dados para a gestão do risco? É fundamental, é como se fosse uma espinha dorsal. Né? Não existe a gestão de risco no massificado sem você ter desenvolvimento de modelos, não só desenvolvimento, análise de portfólio, enfim, todo o arcabouço que você está manuseando dados. Né? Agora, tem uma questão que é super importante, porque às vezes as pessoas se apaixonam que o dado por si mesmo, entendeu? Eu conheço tem muito técnico que o sujeito faz lá um modelo e ele se apaixona pelo modelo. Pronto, modelo, que não sei o quê. Se você não aplicar, não é nada, não serve para nada. Né? Então, e você tomar a decisão correta. O modelo, ele te dá a matéria-prima que é para você tomar a decisão correta. Então, você pode ter uma área super sofisticada de geração de dados e tudo mais, mas a tomada de decisão, ela precisa ser business oriented, entendeu? Você tem que pegar esses dados e falar, o que eu quero, qual é o meu objetivo do meu negócio, como é que eu faço para, com essas informações, chegar mais rápido onde eu quero. Porque muitas vezes você para só na parte de desenvolvimento e tal, sabe? Então, às vezes a pessoa... ela tem que fazer a conexão entre a parte técnica e a parte de negócio. Verdade. Então, e às vezes, tem gente que consegue fazer essa migração, um cara que é muito técnico e veste o uniforme de um cara de business. Tem muita gente, um cara de business, que não consegue se comunicar com a parte técnica. Então, esse elo é importante. Uma área de risco, ela não existe sem manuseio de dados. Verdade. Não existe, não tem o que fazer, porque é o dia a dia. Do dia a dia é avaliar a informação. É estatística para lá, relatório para cá, número para lá, tendência, curva, então, é assim, é manuseio de dados a todo momento. Sim. O que você vai fazer com eles é outra conversa. Então, eles podem estar disponíveis e você pode ainda assim tomar decisões erradas, fazer avaliações erradas. Então, essa conexão entre a tecnicidade e as decisões de negócio
ela precisa estar muito forte, entendeu? Sim. Não adianta você ter uma área de cientistas de dados fenomenais, produzem modelos fantásticos e você não está fazendo nada de útil com aquelas decisões, com aqueles modelos que são gerados. Também não adianta você ter pessoas super bem preparadas do ponto de vista de gestão de risco, você não tem acesso a dado nenhum. Você vai fazer o quê? Você não consegue trabalhar, entendeu? Então, eu acho que são coisas que são conectadas. É extremamente importante, mas é muito importante, tão importante quanto a ciência do dado em si, ter acesso a ela de maneira organizada, disciplina e tal, é você entender a dinâmica do seu negócio. Sim. E o que as decisões que você está fazendo, teoricamente embasadas em dados, para onde elas vão te levar. Pegando um exemplo, aquele exemplo que você deu usando o futebol, né? Então o pessoal do cientista de dados está ali no meio de campo, pô, vai lá na frente, né? Vai atacar um pouco e aproveita para conversar com o comercial, né? Aprender, pô, qual que é a dificuldade de você vender? Como é que você precisa? O que eu faço para te ajudar a vender mais? Né? E às vezes você vai lá na cobrança e também, cara, o que está acontecendo aí? Porque os dados, eles não estão só dentro do computador, estão no bate-papo. Com certeza. Porque é informação que a gente recebe. E aí tem uma coisa que é muito interessante hoje, que todas as empresas são data-driven, dados para tudo quanto é lado, vê a importância do cientista de dados hoje, muito mais do que no passado, né? Pessoas migrando de outras áreas para a área de ciência de dados. E o core, digamos assim, da ciência de dados já seria o estatístico formado, né? Vamos dizer, não precisa necessariamente ser um estatístico, mas a profissão mais próxima disso é o estatístico. E desde sempre, inclusive agora, né, poucas pessoas vão para um curso de estatística. Vejo muita gente fazendo engenharia, assim como você, e depois acaba migrando e tendo sucesso na parte de ciência de dados, trabalhando com estatística. Mas, na verdade, eu nunca fui cientista de dados. Porque hoje a gente tem até eu sempre acompanhei, ser muito próximo, mas eu nunca fiz o trabalho de cientista de dados. Sim. Que é um trabalho que é eminentemente do estatístico, mas hoje você vê até físico, matemático, engenheiro, né? Você vê todo mundo chegar, economista, a turma é uma matéria que está em todos os lugares, né? Sim. Nem consegue formar estatístico suficiente para todas as funções, né? Não, mas mesmo que a gente fale, tá bom, você não precisa fazer um modelo, você vai ser o cara do analytics, né? O cara da política, o cara do negócio. Né? Na engenharia você não está acostumado, você não aprende a abrir uma base de dados e ficar fuçando. Né? Não abre lá e vou fazer uma tabela de frequência aqui, vou ver o que tem. Engenharia, tá bom, a economia pode fazer, mas é para outra coisa, né? Então a pessoa acaba migrando para isso. Como você acha que as empresas podem ajudar? Aliás, vou até colocar, não vejo isso mudar. Né? Vai continuar sendo um curso de estatística, ou estão surgindo alguns cursos de cientista de dados em algumas faculdades, mas não vai ser a grande procura. As grandes procuras ainda serão as engenharias, economia, administração, que também tem muita gente que vem. E depois, a hora que acaba chegando na hora de trabalhar, muitos, assim como você, acaba vindo para a área de risco. Como as empresas podem ajudar nessa formação? Porque ele chegou totalmente cru. Né? Tem algo que as empresas possam fazer para ajudar nesse trabalho, para formar melhor o cara? Boa pergunta, porque de fato, os profissionais que têm a formação raiz, vamos dizer assim, devem ser uma fração de todos os profissionais que trabalham na área. Você acaba aprendendo meio que na marra, acaba aprendendo com o outro, que o teu colega te ensina. Né? É quase que por conta própria. Né? Eu acho que aqui, eu diria que quando a empresa tem uma necessidade muito grande, ela acaba
é aquela coisa do um puxa o outro. Então você acaba criando uma comunidade que vai disseminando conhecimento. E aí aos poucos você vai criando. Então você tem lá um grupo mais restrito, e aí vai se expandindo, você vai trazendo gente mais nova, vão aprendendo, e aí com o tempo você está criando uma comunidade mais longa. Isso é uma maneira meio orgânica de fazer. Eu vejo isso aconteceu muito nos primórdios com até a própria área de risco. Não era uma área que era conhecida e tinha muito profissional, mas aí você vai trabalhando na formação e hoje, de repente, você tem bastante profissional com esse tipo de quilometragem, né? Porque já passou, já aprendeu, já fez, então isso eu acho que acontece naturalmente, é só uma questão quase que orgânica. Você tem grupos pequenos de pessoas que são mais especializadas, que elas vão ensinando para quem está chegando e não é tão especializado, e aí com isso a coisa vai crescendo e vai se expandindo. Isso é maneira orgânica. Agora, inorganicamente, teria que investir em capacitação mesmo própria, né? Aí eu faço mais uma analogia com a área de risco, e até retomo uma conversa com o Citibank, que a gente teve no começo. No Citi você tinha vários treinamentos de risco, então a gente meio que treinava as pessoas das outras áreas, entendeu? Para ter algum tipo de... Eram famosos os treinamentos. Eu lembro disso, agora estou lembrando, a Visa também tinha um. Você fazia o treinamento, chamava a pessoa do comercial, de produto e tal, e era um treinamento de 3, 4 dias. Você tinha uma disciplina. É por aí que eu acho que vai, entendeu? Agora, o conhecimento de dados, hoje em dia, o conhecimento não fica compartimentalizado também. Então é mais difícil criar. Eu imagino que você se desatualizaria muito rápido fazendo algum tipo de treinamento. Esse negócio precisa ser revitalizado a todo momento, porque as novidades, as novas técnicas vão surgindo e em um ano você pode estar bem defasado, né? Verdade. Então eu acho que aqui essa questão de investir em capacitação, eu não saberia qual seria a melhor maneira de fazer. Essa questão orgânica, ela vem que você tem 4 caras, aí você contrata mais 3, os 4 vão ensinar os 3, você tem 7. Chamou mais 2, aí de repente você tem 20 caras que já sabem, aí os caras vão aprendendo rápido, autodidata, e a coisa vai evoluindo, vão trocando informações nesses fóruns todos que acontecem, troca de informação, experiência, aí você tem uma comunidade muito maior que já é expert. Não vejo, esse tipo de profissional é bem difícil, né? O Brasil não forma muita gente na área de exatas, já é uma dificuldade, engenheiro já é uma dificuldade, mas é muita dificuldade. Então tem um déficit de profissional na área, o que acaba sendo até um fator de atração para as pessoas se irem para lá. Porque havendo um déficit, vai pagar mais. Opa, vai pagar mais, quero fazer. Então você pode ter uma tendência de aumentar o número de profissionais, porque esse tipo de carreira sempre vai precisar. É verdade. Briga de foice. Rouba-monte, entendeu? Você contrata ali, o cara vai lá, tira, entendeu? É verdade, a gente vê muito isso no mercado. Né? E aproveitar que você tem hoje um pé aqui no Brasil e um pé lá nos Estados Unidos. Quais são as diferenças e semelhanças na gestão do risco, tratamento de dados? Ainda tem um pouco... É que eu passei nos Estados Unidos há 20 anos, mas faz muito tempo e agora eu estou pouco tempo, não tenho tanto para elaborar, mas é meio parecido. Os Estados Unidos só tem uma dificuldade maior, que é mais regulado. Bem mais que aqui. Então assim, não pode pôr isso aqui no modelo, não pode pôr isso, não pode pôr isso. Então, quando você vai nesses fóruns de informação, né? No ano passado mesmo eu fui lá da Experian, a grande conversa dos americanos é como vencer essa questão do compliance, do regulatório, para você melhorar o seu modelo. Porque isso aqui você não pode pôr, isso aqui. Então tem muita coisa nessa linha, entendeu? E aqui a gente tem mais flexibilidade nesse sentido, aqui no Brasil. Sim. Eu acho isso uma vantagem para você desenvolver modelos melhores. Por outro lado, lá eles têm um histórico de informação positiva muito maior que o nosso. Perfeito. E eles têm uma cultura de comportamento de crédito que o sujeito nasce com ela. Ele já nasce sabendo que ele tem que construir um score de crédito
Que no começo não vai ser reprovado em tudo, vai construindo o seu histórico, dali um tempo ele vai ter um histórico bom. Se ele tiver um histórico bom, aí vai receber oferta de tudo que é jeito. Então, as pessoas têm um zelo pelo seu histórico, pelo seu score. É algo que está enraizado na cultura. Aqui, acho que está melhorando, né? Sim. Não tinha, agora acho que está melhorando, as pessoas já sabem do que se trata. Mas isso lá é muito mais forte. Então, do ponto de vista do comportamento do consumidor, ele já sabe que, pô, se eu não pagar, afetou meu score, minha taxa vai ser mais alta. Agora, do ponto de vista de desenvolvimento, eu acho que sempre tem uma questão regulatória mais complexa. E lá tem uma outra complexidade que eu não sei exatamente qual é a dimensão, mas cada estado é diferente. Uhum. As regras, né? Sim, então são 50 unidades federativas com suas próprias regras. Então, às vezes, algo que você pode aplicar ali, você não pode aplicar lá. Você precisa entender um pouco as variações entre cada estado, tá? Sim. Não é a mesma... Aqui não, aqui é tudo uma coisa mais centralizada. Então, quando a gente fala de modelo, desenvolvimento de modelo e dado e tal, acaba sendo um ambiente melhor, o daqui, entendeu? Nesse sentido. Maravilha. Precisamos encerrar. Cara, muito bom o papo. Tinha mais história, um monte de papo aqui. Foi mais 1 hora aqui pra gente conversar, mas deu tempo, a gente marca uma próxima pra você voltar. Tá certo, Matheus. Valeu. Obrigado.